Tem gente que você ajuda e, em vez de melhorar, piora. Tem gente que recebe sua mão e usa sua bondade para continuar no erro. Tem gente que diz que precisa de apoio, mas no fundo só quer alguém para sustentar sua desobediência. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer: nem toda ajuda agrada a Deus. Sim, a Bíblia manda amar, socorrer, repartir e estender a mão. Mas ela também mostra que existe uma ajuda fora da vontade de Deus, uma ajuda sem discernimento, uma ajuda que alimenta o pecado, fortalece a manipulação e atrasa o propósito. Hoje, você vai entender quais são as 3 pessoas que você não deve ajudar do jeito errado, o que a Bíblia ensina sobre isso, e como ter sabedoria para não confundir amor com cumplicidade. Fica até o final, porque essa mensagem pode abrir seus olhos, proteger sua paz e te ensinar a ajudar da forma certa, sem ferir princípios espirituais. A primeira coisa que você precisa entender é esta: Deus nunca ensinou indiferença. Deus nunca aprovou um coração frio. Deus nunca mandou ignorar quem sofre. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de mandamentos sobre compaixão, generosidade, misericórdia e cuidado com o próximo. Jesus nos ensinou a amar. O bom samaritano é um exemplo disso. Enquanto outros passaram de longe, ele parou, cuidou das feridas, levou o homem para um lugar seguro e pagou o necessário. Isso é amor prático. Isso agrada a Deus. Mas existe um detalhe importante. O bom samaritano ajudou alguém ferido, não alguém decidido a permanecer no erro. Ele socorreu uma necessidade real, não financiou uma rebeldia. E é exatamente aí que muita gente se confunde hoje, porque uma coisa é ajudar uma pessoa caída, outra coisa é fortalecer alguém que não quer mudar. Por isso, a primeira pessoa que você não deve ajudar do jeito errado é quem rejeita correção e zomba da verdade. A Bíblia mostra repetidamente que existe gente que não quer conselho, não quer direção, não quer verdade. Quer apenas apoio emocional para continuar fazendo o que sabe que está errado. Quer consolo sem arrependimento, quer aceitação sem mudança, quer a aprovação sem confronto. Provérbios fala muito sobre isso. O sábio ama a correção, o tolo a despreza, o zombador rejeita a repreensão. Isso significa que há pessoas que não estão prontas para receber ajuda profunda, porque não querem ser transformadas. Elas querem ser validadas. Jesus também mostrou discernimento quando disse para não lançar pérolas aos porcos. Essa é uma palavra forte, mas o princípio é claro. Existe coisa preciosa demais para ser entregue a quem pisa, despreza e ainda se volta contra você. Quantas pessoas hoje sofrem porque insistem em tentar salvar quem debocha da verdade? Dão conselho, a pessoa ri, mostram carinho, a pessoa manipula, alertam com amor, a pessoa se irrita, oram, estendem a mão, investem tempo, choram. E do outro lado não existe humildade, só resistência. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia. Faraó, por exemplo, recebeu sinais claros, advertências claras, oportunidades claras, mas endureceu o coração. Não era falta de evidência, era recusa interior. E há pessoas assim hoje. Não é que elas não entendam, elas não querem se render. Você pode amar alguém assim? Pode. Pode orar por essa pessoa? Deve, mas você não pode se destruir tentando convencer quem ama as próprias trevas. Você não pode chamar insistência cega de obediência. Você não pode alimentar a rebeldia de alguém e ainda achar que está fazendo a vontade de Deus. Amar não é concordar com tudo. Ajudar não é sustentar teimosia. Misericórdia não é ausência de discernimento. A segunda pessoa que você não deve ajudar do jeito errado é quem quer ser sustentado na preguiça e na irresponsabilidade. Essa parte é muito atual.
Porque muita gente acha que bondade significa carregar eternamente quem não quer fazer a própria parte. Só que a Bíblia faz uma distinção muito clara entre ajudar o necessitado e manter o acomodado. Paulo disse algo direto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Repare bem, ele não disse, se alguém não pode. Ele disse, se alguém não quer. Isso muda tudo. A Bíblia não condena quem está fraco, doente, em crise ou passando por uma fase difícil. A Bíblia condena a postura de quem se acostuma a viver às custas dos outros, sem responsabilidade, sem esforço e sem disposição para mudar. Um exemplo forte disso aparece também em Provérbios, quando a palavra fala sobre o preguiçoso. O preguiçoso sempre tem uma desculpa. Sempre adia, sempre evita, sempre promete que vai mudar amanhã, mas nunca assume hoje o que precisa ser feito. E, infelizmente, há pessoas que transformam os outros em muleta para nunca amadurecer. Talvez você já conheça alguém assim. Sempre pede ajuda, mas nunca se organiza. Sempre precisa de socorro, mas nunca aprende. Sempre fala que agora vai ser diferente, mas repete os mesmos hábitos. Sempre transfere a responsabilidade, sempre culpa alguém, sempre espera que outra pessoa resolva. E aqui está o perigo. Quando você ajuda sem sabedoria, você pode acabar financiando a estagnação dessa pessoa. Em vez de libertar, você prende. Em vez de fortalecer, você enfraquece. Em vez de conduzir ao crescimento, você alimenta a dependência. Olhe para o povo de Israel no deserto. Deus sustentou o povo com maná. É verdade, mas até ali havia princípio, havia limite, havia dependência diária, havia ordem. O problema começou quando, repetidamente, o povo queria provisão sem confiança, milagre sem obediência, bênção sem gratidão. E quantas vezes fazemos isso hoje? Queremos que Deus nos ajude, mas não queremos nos posicionar. Existem pessoas que realmente precisam da sua mão por um tempo, e isso é bíblico. Mas existem outras que só querem que você viva a vida por elas. E Deus não te chamou para substituir a responsabilidade que o outro se recusa a assumir. Ajude sim, mas ajude de forma que leve à maturidade. Ajude sim, mas sem se tornar escravo da negligência alheia. Ajude sim, mas lembrando que amor também ensina limites. Agora, deixa eu abrir um parêntese importante aqui no meio dessa mensagem. Se essa palavra já está falando com você, compartilha esse vídeo agora no seu grupo do WhatsApp. Porque tem muita gente boa sofrendo, se esgotando e até se afastando da paz de Deus por não saber discernir quem ajudar, como ajudar e até onde ajudar. Às vezes, uma mensagem como essa pode livrar alguém de carregar um peso que Deus nunca mandou carregar. A terceira pessoa que você não deve ajudar do jeito errado é quem usa sua bondade para continuar no pecado e na manipulação. Essa aqui é talvez a mais perigosa de todas, porque muitas vezes a pessoa não parece agressiva, ela parece frágil, ela parece carente, ela parece arrependida, ela parece quebrada, mas no fundo ela só aprendeu a usar a compaixão dos outros como ferramenta para continuar fazendo o que quer. A Bíblia mostra situações assim de várias formas. Um caso que nos ensina muito, ainda que de maneira indireta, é o de Eli e seus filhos. Eli sabia que seus filhos estavam em desordem diante de Deus. Sabia que o comportamento deles era corrupto. Sabia que eles desonravam as coisas sagradas, mas não os confrontou com a firmeza necessária. O resultado foi devastador. Essa história revela algo sério. Quando você protege o erro por medo de confrontar, você não está ajudando, está participando da destruição. Outro exemplo muito forte é o de Josafá com Acabe. Josafá era um rei que buscava a Deus, mas em determinados momentos se associou de forma imprudente com Acabe, um rei perverso. E essa aliança trouxe problemas. Depois veio uma repreensão clara. Por que ajudar quem odeia ao Senhor? Que pergunta forte, que alerta poderoso.
Isso mostra que existe ajuda que vira associação errada, existe apoio que vira cumplicidade, existe proximidade que contamina, existe boa intenção que abre porta para confusão espiritual. Nos dias de hoje, isso acontece quando alguém pede seu apoio para manter um relacionamento que desagrada a Deus, para justificar uma mentira, para esconder um pecado, para continuar manipulando pessoas, para fugir da verdade, para manter uma aparência que não corresponde à realidade. E se você entra nisso, você não está sendo luz, está reforçando as trevas. Preste atenção nisso. Você não foi chamado para ser cúmplice de ninguém. Você foi chamado para ser sal e luz. Você não foi chamado para proteger o pecado dos outros. Você foi chamado para amar as pessoas sem negociar a verdade. E isso dói, porque às vezes a pessoa que você precisa parar de ajudar do jeito errado é alguém que você ama muito. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser alguém muito próximo. Mas é exatamente aí que o discernimento espiritual se torna indispensável. Porque quem ama de verdade não empurra o outro ainda mais para o abismo. Quem ama de verdade não chama destruição de apoio. Quem ama de verdade entende que, em certos momentos, a ajuda mais santa não é facilitar, mas confrontar com amor, colocar limites e recusar participação no erro. Talvez alguém esteja ouvindo isso agora e pensando, então eu devo abandonar as pessoas? Não. Essa mensagem não é sobre abandono. É sobre sabedoria, não é sobre dureza, é sobre discernimento, não é sobre fechar o coração, é sobre não abrir mão da verdade. Jesus ajudava, curava, acolhia, libertava, ensinava, mas ele nunca negociou a verdade para ser aceito. Nunca chamou pecado de fraqueza só para não desagradar. Nunca fortaleceu a hipocrisia, nunca apoiou a rebeldia. Ele amava perfeitamente e justamente por amar perfeitamente também confrontava. É isso que falta em muitos de nós hoje. Um amor corajoso, um amor que ajuda sem ser manipulado, um amor que acolhe sem concordar com o erro, um amor que estende a mão, mas não entrega a direção da própria vida ao caos do outro, um amor que sabe a diferença entre socorrer e sustentar destruição. Então guarde isso no coração. Você não deve ajudar do jeito errado. Quem rejeita a correção e zomba da verdade. Quem quer ser sustentado na preguiça e na irresponsabilidade. E quem usa sua bondade para continuar no pecado e na manipulação. Mas note bem, em todos esses casos, a resposta não é ódio. A resposta é sabedoria. A resposta é oração. A resposta é limite. A resposta é verdade com amor. Ore por essas pessoas, ame essas pessoas, deseje o bem delas, mas não participe daquilo que ofende a Deus. Não fortaleça o que precisa ser confrontado, não alimente o que precisa ser tratado. Não chame de compaixão aquilo que no fundo é medo de desagradar, porque tem gente que não precisa de mais facilitação, precisa de arrependimento. Tem gente que não precisa de mais desculpas, precisa de mudança. Tem gente que não precisa que você esconda a realidade, precisa que você fale a verdade em amor. E talvez a grande lição desse vídeo seja esta: ajudar também exige direção de Deus. Nem toda porta aberta por necessidade é uma porta aberta por Deus. Nem todo pedido com lágrimas vem com sinceridade. Nem toda urgência do outro deve se tornar responsabilidade sua. Nem todo socorro é santo só porque parece bondoso. Peça discernimento. Peça sabedoria. Peça ao Espírito Santo que te mostre quando estender a mão, quando confrontar, quando se afastar e quando apenas orar. Porque uma decisão sem discernimento pode drenar sua paz, confundir sua consciência e te prender em ciclos que Deus nunca planejou para você. Se até hoje você se culpava por não conseguir salvar todo mundo, ouça isso com atenção. Você não é o salvador de ninguém. Jesus é.
Seu papel é amar, obedecer, discernir e agir conforme a verdade. E quando você faz isso, sua ajuda deixa de ser emocional e passa a ser espiritual, madura e alinhada com a vontade de Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Tem pessoas boas demais sofrendo porque ainda não aprenderam que ajudar sem discernimento pode virar um peso que Deus nunca mandou carregar. Que Deus te dê sabedoria para amar sem se perder, para ajudar sem se comprometer com o erro e para viver com um coração cheio de misericórdia, mas também cheio de verdade. Até o próximo vídeo.